paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para nós darmos continuidade ao estudo bíblico que temos feito sobre pecados intocáveis. Estamos tratando sobre este tema que é de uma grande relevância para as nossas vidas, porque nós temos aprendido com a palavra de Deus a lidarmos com os pecados sutis, pecados que nos atingem e atrapalham para que tenhamos uma vida de santidade que agrade ao Senhor. No último vídeo eu comentei com os irmãos que hoje nós falaríamos sobre o poder do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito de Deus age em nossas vidas de uma forma misteriosa, mas de uma forma real, de uma forma poderosa. O Espírito de Deus habita em nós e precisamos ter essa certeza. É somente sabendo que o Espírito Santo atua em nossas vidas e de uma forma maravilhosa é que nós seremos encorajados a continuarmos lutando contra os pecados. Nós já falamos aqui sobre o perdão que recebemos da parte de Deus. E é importante nós lembrarmos sobre este perdão. É importante nós termos a certeza de que fomos perdoados por Deus, de que recebemos o nosso livramento da culpa que nós tínhamos. E o que nos garante isso é o Evangelho. Nós fomos libertos da culpa do nosso pecado pela morte expiatória de Cristo ali na cruz. A justiça de Deus foi cumprida. Tudo o que nós devíamos foi pago em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E Deus fez isso não porque Ele quis ser bonzinho para conosco. Não. O que Deus quis nos dizer com o perdão é que tudo aquilo que Ele requeria foi cumprido em Jesus. A sua justiça foi cumprida no Senhor. A Bíblia nos diz que o sacrifício de Cristo aplacou a ira de Deus. E nós precisamos ter a certeza deste perdão, o perdão dos nossos pecados. Ele é tão incontestável quanto a realidade histórica da morte de Cristo. Não tenha dúvida de que você foi perdoado por Deus. Não tenha dúvidas de que o Senhor te livrou da culpa. Tenha essa certeza. É importante nós termos essa certeza para que nós possamos nos sentirmos motivados a continuar lutando contra os pecados que nos afligem. Quando nós temos essa certeza, nós vamos aprender a lidar com o pecado. Quando nós temos a certeza que fomos perdoados por Deus, nós temos então o encorajamento para lutarmos contra o pecado. E muitas vezes nós duvidamos deste perdão. Muitas vezes nós duvidamos daquilo que o Evangelho diz. Muitas vezes nós duvidamos que, de fato, o Evangelho ele confronta o poder do pecado em nossas vidas. Mas nós não podemos ter essa dúvida. Porque quando temos essa dúvida, nós ficamos fracos, nós nos sentimos desencorajados. E é por isso que tem muita gente atuando, vivendo de uma maneira como se tivesse desistido de lutar contra uma prática. Acham que não conseguem mais, acham que não conseguem mais superar aquela falha, que não conseguem mais superar aquele pecado, aquela dificuldade, e então se sentem abandonados, se sentem frustrados e desistem de lutar contra o pecado. Mas quando nós temos essa certeza, nós nos alegramos e nós somos chamados por Deus para lutarmos, porque agora nós somos gratos a Deus. Nós somos agradecidos ao Senhor pelo perdão que Ele nos deu. E agora, como é que a gente pode ter a certeza de que somos de fato purificados da culpa e do poder do pecado? Como é que nós vamos ter essa certeza? É olhando para as Escrituras Sagradas que nós vamos perceber que essa purificação ela se dá em duas etapas. A primeira, ela fala a respeito de uma libertação decisiva e completa dos cristãos do poder do pecado. Nós fomos libertos do poder do pecado de uma forma definitiva. É aquilo que falávamos anteriormente a respeito de uma santidade posicional. Nos tornamos santos. No dia que nós somos chamados para sermos separados para Deus, no dia que Deus nos chama para ser santos, nós somos libertos decisivamente e completamente do poder do pecado. Mas também existe uma outra etapa desta purificação, que é a libertação progressiva
e contínua do pecado que permanece ativa em nós até morrermos. Esta seria a etapa que nós já falamos como a santidade progressiva. Nós somos santos posicionalmente, mas nós continuamos a lutar por uma santidade progressiva. Ela vai sendo trabalhada em nossas vidas. E essa libertação progressiva, ela vai sendo contínua. Ela se dá dia após dia, um dia após o outro. Se dá continuamente, até no dia em que viermos morrer. Então, seremos completamente livres do pecado que nos aflige. Quando a gente observa, por exemplo, aquilo que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 6, nós vamos ter a certeza do que nós estamos falando. Nós vamos ter a certeza de que o Evangelho, de fato, nos fala a respeito de uma verdadeira purificação e libertação total do poder do pecado. Paulo, escrevendo no versículo 2 de Romanos capítulo 6, ele diz que morremos para o pecado. Lá no versículo 8 deste mesmo capítulo, ele vai dizer que já morremos com Cristo. Ou seja, definitivamente nós já morremos para o pecado. Nós já morremos com Cristo. Então, definitivamente nós somos livres do poder do pecado. Mas se nós observarmos, irmãos queridos, isso acontece no dia em que somos salvos. Essa libertação acontece no dia que nós somos salvos. Quando Deus nos liberta do domínio das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho, conforme diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Mas ainda no capítulo 6 de Romano, no versículo 12, Paulo ele vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O que Paulo está querendo dizer, irmãos, neste mesmo capítulo, é que já fomos libertos do poder do pecado, mas agora ele nos encoraja a não permitirmos que esse nosso corpo mortal obedeça às nossas paixões. Paulo está nos falando, então, de uma luta progressiva, de uma purificação progressiva, de que já fomos libertos, conforme ele diz no versículo 2, que já estamos agora no reino da luz de Cristo Jesus, mas que agora nós devemos lutar para não darmos vazão aos nossos pecados, para não obedecermos às nossas paixões. E aí nós lembramos aquilo que já temos dito aqui aos irmãos, que nós estamos envolvidos em uma batalha, a luta contra o pecado. Estamos envolvidos em uma guerra contra o pecado. E alguns desses pecados, eles são resistentes. Alguns desses pecados, eles têm que ser combatidos diariamente, todo dia. Você tem que se levantar com coragem para combater alguns pecados que são sutis, pecados que parecem ser intocáveis, que estão ali e precisam ser combatidos todos os dias. Eu tenho certeza que na sua experiência você já está totalmente livre de alguns pecados, você não sente nenhuma atração e muito pelo contrário, você odeia aquelas práticas que um dia você veio a cometer. Mas existem outras falhas, pequenas falhas, coisas sutis, pecados intocáveis que estão lá, que todos os dias precisam ser batalhados, precisam ser levados em consideração para que nós possamos então vencer. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Paulo está nos dando um conselho para vencermos estes pecados sutis. Andar no Espírito. E como é que a gente anda no Espírito? Andar no Espírito, irmãos, significa simplesmente viver no controle e na dependência dele. Quando dizemos que andamos no Espírito, estamos dizendo que estamos vivendo na dependência e no controle desse Espírito. De modo prático, o que isso significa? Que agora, diariamente, nós estamos nos sujeitando ao poder do Espírito. Os nossos pensamentos, as nossas práticas, a nossa vontade agora se sujeita à vontade moral do Espírito Santo. E como é que a gente conhece a vontade moral do Espírito Santo? Através da Bíblia, através da Palavra de Deus.
É por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus. É por isso que é importante você se alimentar diariamente da palavra de Deus. Se diariamente você luta contra o pecado, diariamente você deve se alimentar da palavra de Deus, porque pela palavra de Deus você vai conhecer a vontade do Espírito Santo. Você vai conhecer a vontade moral de Deus. E então você vai perceber como você deve se armar, pode se armar para lutar melhor contra o pecado. E aí você vai procurar obedecer a palavra, e obedecendo a palavra, você anda no Espírito Santo. E aí chegamos a um ponto, irmãos, que é importantíssimo. É um ponto que fala a respeito desta responsabilidade que nós temos de lutar contra o pecado, mas ao mesmo tempo de uma dependência. Nós estamos falando de uma responsabilidade dependente. Ao mesmo tempo que nós somos responsáveis diante de Deus por obedecer a sua palavra e matar os pecados nas nossas vidas, também nós vamos nos observar como dependentes do Espírito Santo, porque nós não temos a capacidade para cumprir essa tarefa. Ao mesmo tempo, querido irmão, que você agora é responsável de obedecer a palavra e lutar para matar este pecado, você vai chegar a uma conclusão de que você não consegue fazer isso sozinho, que você não tem a capacidade para cumprir essa tarefa. E então você vai perceber que você é totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós falamos que isso é uma responsabilidade dependente. Somos tanto responsáveis como somos dependentes. O Espírito Santo, ele vai nos ajudar e ele não vai nos abandonar. Você precisa ter essa certeza. Não deixe de lutar contra este pecado. Se você está lutando contra o pecado, não deixe de lutar. Não ache que você já usou todas as armas, todas as ferramentas, já fez tudo o que poderia fazer. Saiba de uma coisa: você é responsável de lutar contra ele, mas você também é dependente da ação do Espírito Santo. Você é dependente de Deus para lutar contra este pecado. E tenha certeza, o Espírito Santo não o abandonará. O Espírito Santo não vai abandonar a obra que ele começou. Tem muitas pessoas tentando adequar o seu pecado à vontade de Deus, adequar as suas práticas à vontade de Deus, dizendo: eu nasci assim, eu sou desse jeito, eu vou permanecer assim, eu gosto dessa maneira, então Deus, que é amor, tem que me aceitar. Preste atenção, a Bíblia nos revela quem é Deus e a sua vontade. E nós precisamos seguir a sua vontade conforme foi revelada para nós. Você não pode se render a este pecado e achar que agora está tudo bem. Não. Você precisa, querido irmão, agora se responsabilizar de lutar, de se alimentar pela palavra de Deus e de andar no Espírito e depender deste Espírito para que você possa ser liberto totalmente, para que você possa vencer o pecado. E tenha certeza de uma coisa: as três pessoas da Trindade, elas estão envolvidas em nossa transformação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão envolvidos em nossa transformação espiritual. Contudo, o Pai e o Filho trabalham por meio do Espírito Santo que habita em nós, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 nos diz. O Pai e o Filho trabalham em nós através do Espírito Santo que habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E como é que este Espírito trabalha em nós? Como é que é o agir do Espírito Santo em nós? Como é que o Espírito Santo nos ajuda a vencer um pecado? O Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado de diversas maneiras. Eu separei aqui algumas maneiras para mostrar aos irmãos como o Espírito Santo pode nos ajudar na luta contra o pecado. Primeiro, que o Espírito Santo nos convence do pecado. A Bíblia nos diz que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E como é que ele faz isso? Ele trabalha por meio da Bíblia, que ele inspirou para nos repreender e corrigir, conforme diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Pela palavra de Deus nós somos repreendidos e somos corrigidos.
À medida que você lê, que você conhece a palavra de Deus, que você toma a palavra de Deus para a sua vida, você é convencido dos seus pecados. A sua mente agora vai conhecer a vontade de Deus e ela vai ser renovada. Você vai agora experimentar qual é a vontade de Deus e você vai agora ser convencido das suas falhas. Antes, quando você era ignorante na vontade de Deus, na palavra do Senhor, você não sabia que determinadas práticas que você fazia eram pecado. Mas agora que você é um cristão, que você conhece a palavra de Deus, você vai ser convencido daquilo que você fazia, que era errado, que era equivocado. E então o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, lhe convencendo deste pecado. Ele vai agir também, irmãos queridos, por meio da nossa consciência, que vai sendo esclarecida e sensibilizada pelos ensinos da Bíblia. À medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, à medida que você vai aprendendo a palavra do Senhor, você vai agora sendo instruído por este Espírito e agora a sua consciência vai sendo esclarecida e você vai ter a noção: não posso fazer isso porque isso é pecado. Não posso agir desta maneira porque isso não agrada a Deus. Então a sua mente é esclarecida, a sua consciência vai sendo moldada pela ação do Espírito Santo. A outra maneira pelo qual o Espírito Santo também nos ajuda a vencermos o pecado é nos capacitando e nos fortalecendo na luta contra o pecado. Nós agora, irmãos, ficamos aptos a lidar com os nossos pecados quando dependemos da força e capacitação que o Espírito Santo nos dá. O Espírito Santo vai te capacitar para que você possa lutar contra este pecado. Ele vai agora te fortalecer. Você agora depende dele. Ele vai te ajudar. Ele de fato vai se apresentar a você como o Paráclito, como aquele que está ao seu lado, o Consolador, o Ajudador, aquele que nos guiará em toda a justiça, conforme Jesus nos prometeu. E nós não devemos desistir. Não desista de lutar contra o pecado. O Espírito Santo te ajuda. A outra maneira pela qual o Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado são pelas circunstâncias proporcionadas. O que isso significa? Que nós vamos agora ter a oportunidade de lidar com algumas falhas, de lidar com alguns pecados sutis que agora se apresentam diante de nós. Então, quando nós somos colocados diante de algumas circunstâncias, nós somos levados a vencer aquela prática. Digamos que você esteja diante de uma prática que você quer vencer, que você entende que é pecado pela palavra de Deus, e agora você precisa ser fortalecido, você já entendeu pela palavra do Senhor que aquela prática é pecaminosa, então agora você vai ser colocado diante de uma situação para que você possa vencer isto. Se você é impaciente, Deus vai permitir que você esteja diante de circunstância para trabalhar a sua paciência. É aquilo que eu costumo dizer aos irmãos: não adianta você querer mudar de um lugar, sair da igreja, sair do local de trabalho, abandonar a família, porque tem alguma pessoa ali que está te aborrecendo, que você não consegue amar, que você não consegue suportar. Às vezes o que precisa ser trabalhado é algo em você. Então, Deus permite que pessoas estejam ao nosso redor para que sejam trabalhados pecados que estão nos afetando. Então, Deus vai permitir, o Espírito Santo de Deus vai permitir que algumas circunstâncias apareçam, que nós estejamos diante de algumas situações, para que então nós tenhamos chances de matar aquele pecado. Então, isso significa que tudo isso que nós estamos falando, chegamos à seguinte conclusão: o Espírito Santo trabalha em nós para nos convencer e nos fazer cientes dos pecados sutis. Ele trabalha em nós para nos capacitar a matar esses pecados. Desse modo, usa circunstâncias para nos exercitar no combate aos pecados. Que maravilha a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então nós temos o auxílio de Deus, nós temos então o auxílio do Espírito Santo do Senhor para que nós possamos vencer o pecado. O que isso significa, irmãos, é que Deus nos liberta da culpa e do poder do pecado por meio da morte expiatória de Cristo na cruz e na obra misteriosa, mais real, do Espírito Santo em nós. Portanto, querido irmão, querida irmã,
Eu quero lhe encorajar a você lutar contra alguns pecados sutis, alguns pecados intocáveis, alguns pecados aceitáveis. Eu quero lhe encorajar a orar para que o Espírito Santo leve você a enxergar os pecados sutis e ocultos de sua vida. Eu quero lhe encorajar a você buscar o Espírito Santo de Deus para que ele possa então te ajudar a enxergar esses pecados. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque somente o Espírito Santo consegue, com absoluto sucesso, com a total certeza, expor um pecado pelo que ele é verdadeiramente. Somente o Espírito Santo pode nos expor, pode falar para nós com toda certeza o que é aquele pecado, o que significa aquele pecado, como aquele pecado é ofensivo, como aquele pecado faz mal, como aquele pecado nos afasta de Deus. E nós precisamos lembrar das palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, quando ele diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Quando Jesus disse isso, ele estava também se referindo àqueles que têm o desejo de vencer o pecado, aqueles que têm o desejo de lutar para que de fato a sua vida seja uma vida justa diante de Deus, seja uma vida sem falhas. Por isso, irmão querido, minha irmã, não desista de lutar contra esses pecados. Nós vamos aprender aqui como alguns pecados que estão presentes em nossas vidas, que estão presentes no nosso dia a dia, podem nos afetar e como a palavra de Deus nos ajuda a vencermos estas práticas. Continue conosco, continue nos acompanhando nesta série para que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor derrame graça sobre a sua vida e que você seja fortalecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz do Senhor.